Buenas! Sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes. O meu nome é Luiz Augusto e cá estou para mais uma leitura intuitiva de tarô filosófico. Se você acredita em sincronicidade e essa mensagem chegou até você, pode ser que algo que será dito aqui possa te ajudar de alguma forma. Tá bom? Vamos lá, eu já tinha embaralhado um pouco. Vou cortar e escolher, então, 3 cartas. Pano de fundo da nossa leitura, o Eremita, Arcano 9. Primeira carta, o Imperador. Segunda carta, a Morte. Terceira carta, a Justiça. Bom, considerando que o nosso pano de fundo é o Eremita, eu diria que o tom dessa leitura vai seguir um pouco no sentido de fidelidade a nós mesmos. Em que sentido? O Eremita, ele representa um momento do processo que começou lá na sacerdotisa, no Arcano 2, né, quando a gente inicia de forma mais contundente o nosso processo de autoconhecimento, de entrar em contato com a nossa parte inconsciente. E o Eremita, ele representa um pouco essa volta, não é? Essa volta de dentro. E ele volta para encontrar o mundo, não é? Para se expressar no mundo. E ele carrega já uma lanterninha que representa então essa nossa luz interior acesa, então acendida ao longo desse processo de despertar, não é? Desse processo de autodescobrimento, de encontro conosco. E quando surge o imperador aqui, ele me parece carregar a mensagem de que para que nesse momento de reencontro com o mundo, que a gente tenha força de vontade para permanecermos fiéis àquilo que nós descobrimos então, né, dentro. Sobre nós, né, assim, ao que descobrimos sobre nós, né, de onde viemos e para onde vamos. Que as nossas ações, então, possam ser coerentes, não só com a nossa origem, mas com o nosso destino, não é? O que não significa que a gente deva perpetuar erros que já cometemos, né? É justamente o entendimento do nosso, né, dentro do nosso processo de autoconhecimento. Quando a gente acaba enfrentando muitas vezes questões que podem estar ali mal resolvidas, ou situações que foram vividas e que né, carregam uma certa culpa, conflitos que geraram mágoas.
Então, o que nós encontramos ao longo dessa peregrinação interna, de um lado, nós devemos então ser fiéis, né, a essa a nossa essência. Mas por outro, é também um processo de renovação, de lapidação, né, de poda, né, no sentido de que a gente não tem que ficar carregando tudo. Eu acho que eu já citei anteriormente o exemplo que a professora Lucilena usa, a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que é o do suco de laranja, né? A gente só precisa manter o suco, né? O bagaço, a casca, a gente deixa para trás. Não precisa ficar carregando todo esse peso, certo? E também, eu acho que é muito pertinente que a gente se perceba, né, egoísta, às vezes com uma tendência à competição, né, com certos vitimismos, com necessidades de reconhecimento exageradas, não é? Questões relacionadas à autoestima, então como ciúmes, por exemplo, a insegurança. Então, se por um lado a gente quer manter aquilo que a gente encontrou de bom, então a gente também se descobre, né, descobre generosidade, descobre humildade, fraternidade, honestidade. A gente também descobre essas outras coisas. Não é? E qual é o antídoto para essas outras coisas? A justiça, né, para conosco mesmo. Porque o que é... Platão definia a justiça é como dar a cada um o que lhe cabe, certo? Nós, enquanto seres humanos em busca da evolução, o que cabe a nós é justamente esse processo de transformação, de crescimento, não é? E então, a justiça carrega essa balança para que a gente possa não só entender aquilo que está pesando na balança e então combater de forma adequada. As sombras em nós, elas são a ausência da luz, não é? Então, como dizia o Dr. Eduardo Badas, né, criador das essências florais, ele dizia que as doenças devem ser combatidas na sua origem. E aí, fazendo um paralelo, né, a gente entendendo, por exemplo, essa necessidade de, né, do reconhecimento ou vitimismo, quais são as virtudes que podem, né,
equilibrar essa balança, né? E a justiça carrega aqui uma espada, né? Nos referindo a esse nosso poder mental, não é? E é engraçado que ela segura a balança com a mão esquerda, né? Me veio aqui agora essa coisa do chakra cardíaco, né? E, né, desse olhar de amor. Então, né, como jogar luz sobre essas sombras, porque essa é a justiça para conosco, e não perpetuar, né, essas sombras. Né? Até olhando esse jardim aqui, uh, e as virtudes, elas são como as plantas, né? Essa frase é da Adélia, da professora Adélia, que foi professora da Nova Acrópole, aliás, que foi diretora da Nova Acrópole durante muitos e muitos anos. Ela falava de que as plantas, aliás, que as virtudes são como plantas que precisam ser cultivadas. Não é? Então, essa justiça para conosco é justamente conservar aquilo que descobrimos luminoso em nós, enquanto buscamos iluminar aquilo que é sombra em nós. E para isso, a gente precisa de força de vontade. Para se manter firme nesse nosso processo. Porque hábitos têm uma força enorme. Aquilo que está enraizado em nós né, demanda esforço para que seja superado, não é? Então, esse exercício de força de vontade e de atenção, né, mas sobretudo de né, buscar dominar a si mesmo, né? No oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Ou seja, esse domina-te a ti mesmo está aqui representado pelo imperador para que a gente possa efetivamente fazer justiça para conosco. Porque as nossas sombras, ainda que professoras nossas, né? E é justamente, né? Elas simbolizam, elas carregam, aliás, esses aprendizados necessários. Né? A Carta da Justiça, ela fala, né, da lei da ação e reação, né, do karma e do dharma. Então essas sombras, elas têm essa função. Essa função pedagógica.
né? E a terceira frase era, depois do domina-te a ti mesmo, é transforma-te a ti mesmo. Porque uma vez operando, né? Porque a gente tomou conhecimento destas questões, desse povo do inconsciente. Rolou um processo de autoenfrentamento. E agora? Não é? Então, é justamente com o entendimento de que há algo para ser aprendido com essas sombras, e é justamente esse olhar, não é? De tentar entender o que essas questões podem nos ensinar, que a gente passa a ressignificar. Não necessariamente é um processo imediato. Pronto, né? Entendi, acabou, acabou. Infelizmente, como tudo na natureza, não é? É gradativo. Tomar consciência é o primeiro passo, não é? Jogar luz é o primeiro passo. E a gente precisa da força de vontade para se manter, né, nesse caminho. Ainda que de forma lenta, mas constante e firme, não é? Acho que essa é uma palavra boa para o imperador aqui, firmeza. Para que a gente possa, não é, superar através do entendimento, da compreensão, né, para aprendermos. E aí cumprir, né, alcançar essa justiça para conosco. Sobretudo, eu diria que é necessário que a gente se coloque de forma menos passional, no sentido de que a gente não se deixe levar por essas questões, não deixe que elas, né, assumam o controle, para que a gente possa ponderar, né, para que a gente tenha força, né, firmeza, para conseguir colocar um freio nesses impulsos e fazer diferente, não é? Fazer da forma que acreditamos, não é? Em coerência com a meta que almejamos, representada aqui por essa justiça para conosco, no sentido de que, né, todos nós, todas nós buscamos o melhor, não é? Manifestar o melhor em nós. Então, que assim seja. Bom, espero ter ajudado, contribuído, agregado de alguma forma. Shalom, muito obrigado e até o próximo vídeo.